perder a salvação. Você já teve essa preocupação? E se eu te disser que ninguém perde a salvação, é desse assunto que vamos tratar hoje no Momento com o Evangelho. Pois bem, queridos, ao longo dos séculos, durante muito tempo, a gente tem ouvido isso aí. Cuidado, hein? Se você continuar assim, você vai perder a sua salvação. E a grande maioria dos evangélicos creem que isso é possível. E eu já vou dizendo de antemão que eu não estou dando aqui margem para ninguém viver na prática do pecado, ok? Paulo vai dizer que, lá em Romanos capítulo 6, que como viveremos no pecado? Nós que já morremos para ele. Se morremos, não vamos viver, ok? Então, vamos lá. Eu quero que você medite no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Aquele que ouve as minhas palavras e crê em mim, você ouviu a palavra de Cristo? E você crê em Cristo? Então ele continua, não entra em juízo, não entra em juízo, não entra em julgamento, já tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Ele não vai passar, ele já passou, ele não vai ter, ele já tem a vida eterna. Então quem ouve as minhas palavras e crê em mim, já tem a vida eterna, não entra em julgamento e já passou da morte para a vida. Dá uma conferida aí. Outra coisa, o próprio Jesus vai dizer assim, as minhas ovelhas o meu Pai me dá e ninguém as arrebata das minhas mãos. Paulo vai dizer que nada pode te separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, do verso 31 em diante. Então, querido, isso não existe. Então, pegam alguns textos isolados da Bíblia, como guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses são assuntos para outros momentos. Mas esses versículos estão falando de outra coisa. Não está falando de perder a salvação. O mais importante de todos é que as palavras presente, dom e graça é do grego charis, tá? O grego que foi escrito no Novo Testamento só tem 319 palavras. Para você ter uma ideia, o nosso português tem 370 mil palavras e verbetes. O grego que foi escrito no Novo Testamento só 319. Então, uma mesma palavra é utilizada para várias coisas. Então, dom, presente e graça é a mesma palavra, charis, ok? Charis. E Romanos 11, 29 vai dizer, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deixa eu dizer isso num bom português para você. O dom de Deus, a vocação de Deus, o presente de Deus, a graça de Deus é irrevogável. A palavra lá está charis, ok? Você pode traduzir por presente, por dom ou por graça. Então, Deus deu, ele não volta atrás, ele não revoga. Mais um texto que eu vou dizer para você. Para quem é salvo, o nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Dá uma conferida, Apocalipse 13, 8, Apocalipse 17, 8, Apocalipse 14, 8. Você vai ver isso. Quem é salvo, o nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Mas o que o crente crê? Ele é salvo, ele aceitou Jesus, ele é salvo. Se ele cometeu um pecado, principalmente se for um pecado grave, o nome dele é apagado do livro da vida, é riscado do livro da vida. Tá, tem alguns textos, uns 2 ou 3 textos na Bíblia que diz isso? Sim. Por exemplo, Moisés pedindo para Deus riscar o nome dele do livro da vida. Mas você já leu em algum lugar que Deus tenha riscado o nome de alguém do livro da vida? Moisés pediu, Deus atendeu, Deus fez isso com alguém? Entende? Fica tranquilo. E para fechar, 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Tente não pecar, tente viver sem pecado. Mas se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E a carta aos Hebreus, capítulo 4, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós,
ele não pecou, ele não caiu, mas ele sofreu na carne todo tipo de tentação. Então ele sabe o quanto é complicado, ele sabe o quanto é difícil, entendeu? Por isso ele se compadece de nós, por isso ele tem compaixão de nós, entende? Temos um sacerdote que sofreu na carne, as mesmas coisas que sofremos, por isso ele tem compaixão de nós. E Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Então a misericórdia de Deus sobre a sua vida se renova a cada manhã. Elas não têm fim. Fique calmo, fique tranquilo, levante a sua cabeça, pare com essa prática de pecado que você começou, lute contra ela, mas perder a salvação você não perdeu. E para você que está angustiado, desesperado por causa da possibilidade de ter perdido a salvação, eu quero orar com você neste momento. Bondoso Deus, quero te louvar, quero te bendizer, quero glorificar o seu nome pela graça, pela obra do seu Filho bendito, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Meu Deus, ele deu a sua vida em favor dos nossos pecados, iniquidades e transgressões. E eu oro agora com essa pessoa e por essa pessoa que está muito angustiada, porque alguém lhe disse que ela teria perdido a sua salvação. Meu Deus, que essas palavras que forem ditas agora possam encontrar um lugar especial em cada vida, em cada coração, e que o seu Espírito venha acalmar essa pessoa, que o seu Espírito venha acalmar essa vida, que o seu Espírito venha dar um direcionamento em relação ao Evangelho, a verdade do Evangelho. É por isso que o Senhor diz que quem conhece a verdade é liberto. Ó Pai, acalma, aquieta o coração e ainda mais dê força para essa pessoa deixar essas práticas pecaminosas. Em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.